a gente pensa em Idade Média, vem sempre aquela questão da Idade das Trevas, né. Como é que foi essa Idade Média? Para a gente entender o teatro na Idade Média, a gente precisa entender a Idade Média. A gente precisa entender, inclusive, um pouco do final do Império Romano, como essa sociedade europeia foi construída a partir desse Império Romano, que dominou toda a Europa Ocidental, parte da Europa Oriental, Oriente Médio, norte da África, como a gente falou na semana passada. E é esse Império Romano que vai dar origem ao continente europeu, que é o continente mais clássico e é de onde vem a nossa tradição cultural e a nossa tradição teatral. Apesar de estarmos no Brasil, a nossa história e a nossa cultura, ela começa a ser contada a partir de 1500. A gente sabe que antes de 1500 viveram aqui os povos primitivos, os nossos povos primitivos, que são as nossas tribos indígenas, né? Que são os povos originários, e que eles tinham uma cultura, eles tinham o seu teatro, eles tinham a sua forma de viver. Só que a nossa história anulou essa história primitiva da gente. Somente no século XX se foi voltar os olhos para antes de 1500, e isso, assim, em grupos muito específicos de pesquisadores, de arqueólogos, de historiadores, mas ainda, por exemplo, essa história não é contada nos nossos livros de história. As nossas crianças não aprendem a nossa história pré-histórica, né. Então, a gente segue o teatro que a gente faz no Brasil, ele vem dessa tradição europeia. Somente a partir do século XX, depois das vanguardas artísticas e com o desenvolvimento da performance art, que vai influenciar também o teatro e vai nascer esse teatro contemporâneo, performativo, pós-dramático, que é feito no Brasil hoje por alguns grupos, mas ainda não há uma hegemonia desse teatro pós-dramático nem no Brasil nem no mundo, é apenas... Hoje a gente tem várias correntes que vivem. Estudar teatro contemporâneo é mais complicado, porque são várias correntes vivendo junta. Hoje a gente tem aqui influências do teatro oriental. Por exemplo, o Kazuo Ono, que a gente viu na aula sobre o Japão, ele esteve no Brasil, ele deu oficinas aqui, a gente tem no Brasil hoje grupos de teatro Butô que seguem essa tradição do Kazuo Ono, enfim. Mas quando a gente pensa em teatrão, classicão, a gente está pensando nesse teatro europeu. Por isso que a gente segue essa tradição grega do teatro e por isso que essa construção do Império Romano e do fim do Império Romano é tão importante para a gente entender esse teatro na Idade Média, que é um pouco o teatro que vai chegar aqui no Brasil através do José de Anchieta, do Padre Anchieta, que vai trazer os autos, né, e os autos, eles vão permanecer durante o Renascimento, o próprio o Gil Vicente, que influencia muito o Padre Anchieta, eles estudaram na Universidade de Coimbra mais ou menos na mesma época. Quando Anchieta era estudante na Universidade de Coimbra, 1480, por aí, né, eu sou péssima em datas, tá, gente, eu vou mais ou menos na época, assim. Ou 1500 e pouco, não sei precisar direito. O Brasil foi descoberto em 1500, Anchieta chegou aqui bastante tempo depois, né, então já era depois de 1500, sim, falei besteira falando 1400. É só parar para pensar que a data vem, né. E o Anchieta estudou na universidade na época que o Gil Vicente estava fazendo os seus autos lá. Então, o teatro no Brasil ele sempre vai estar em defasagem. Quando a gente estiver falando do Renascimento na Europa, a gente vai estar fazendo aqui o teatro, nascimento do teatro com Anchieta, o comecinho. Então, a gente sempre vai estar... As coisas demoravam um pouco para chegar aqui. Hoje não. Hoje a gente tem grupos de vanguarda no Brasil que são muito mais conhecidos na Europa do que aqui. Existem trabalhos que eu conheci em São Paulo que são premiados na Finlândia, na Suíça, tem grupos daqui que fazem intercâmbio bacana com Portugal e Espanha, mas
o teatro brasileiro não tem esse peso mundial ainda. Ainda. Vamos ser otimistas e vamos. Em compensação, as nossas novelas são as melhores do mundo, consideradas não por mim, consideradas pelo Emmy, por exemplo, né? Que já premiou várias novelas brasileiras e a teledramaturgia brasileira é realmente uma das melhores do mundo. Que também tem, a teledramaturgia vai ser um fruto do nosso teatro. Então, não estamos tão atrás assim dessa turma. Mas vamos voltar lá para trás. Semana passada eu falei com vocês do Império Romano, falei com vocês da crueldade do povo romano, de como eles se apropriavam das riquezas dos outros povos e como eles acumularam território e esse poder ficava concentrado na mão de um imperador, que era uma criatura quase divina, ao mesmo tempo que ele tinha governadores que ficavam nessas várias regiões que foram governadas, mantendo o mesmo sistema político, então eles exigiam que se vivesse dentro dos mesmos padrões políticos, mas eles não interferiam tanto na cultura local. Muitos se apropriavam, inclusive, das culturas dos outros, como, por exemplo, da cultura grega, que a gente viu que eles pegaram os deuses gregos, deram novos nomes, pegaram as peças gregas, fizeram traduções e adaptações, mas no teatro romano vai reinar essa questão da comédia. E a gente viu também que foi dentro do Império Romano que nasceu Cristo, Jesus Cristo, que vai ser uma revolução no mundo e vai afetar também o teatro. De que maneira a gente vai ver agora. Então vamos lá trazer aqui essa Idade Média. A gente começa essa história um pouquinho antes do início da Idade Média. A gente está dentro da Idade Antiga ainda e dentro do Império Romano. Quando, no ano 0, nasce a figura de Jesus Cristo. É claro, naquela época não se sabia que aquele era o ano 0, isso vai ser determinado depois, né? Depois que a Igreja Católica surge e ganha o seu poder, isso vai ser determinado que aquele ano do nascimento de Cristo seja contado como ano 0, era o marco histórico da nossa era, então existe antes de Cristo e depois de Cristo. Aqui eu trouxe uma figura simpática do Cristo real, não é o Cristo loiro dos olhos azuis, essa imagem foi feita a partir de computador, pegando o formato do rosto suposto de Cristo que está no Santo Sudário. Para quem não lembra das aulas de catequese ou das aulas, quem é evangélico tem a aula dominical na igreja também, né? Nós católicos tínhamos a catequese, não sei qual é a fé de cada um, ou se vocês têm fé também, mas isso também está dentro da história. Quando Jesus estava indo ser crucificado, ele sofreu toda a sua via crucis, né? E teve um determinado momento que ele cai e está com o rosto todo sangrando. E aí uma mulher chamada Verônica pega um tecido de linho e seca o rosto de Jesus. E as marcas do rosto de Jesus ficam impressas, o rosto de Jesus fica impresso nesse que é chamado Santo Sudário. Vanessa. Fala, Mateuzinho. Verônica? Verônica. Nunca ouvi falar. Então é ela que limpou o rosto de Jesus, né? Ela que limpou o rosto de Jesus e esse tecido Quem foi era ela? guardado. Era uma mulher do povo que estava ali vendo aquele homem ser flagelado e ela fica com piedade dele e vai lá e faz esse gesto de caridade com ele, de limpar o sangue que estava escorrendo no rosto dele. E esse sangue ficou impresso nesse tecido e há alguns anos atrás, acho que há uns 20 anos atrás, mais ou menos, não tenho certeza, isso é a minha memória que me diz, porque eu lembro muito bem quando esse rosto esse tecido foi filmado e jogado no computador e eles fizeram esse seria o rosto real desse Jesus Cristo judeu, não europeu. A gente vai ver hoje que com a hegemonia da Igreja Católica, o crescimento do poder da Igreja Católica,
dentro da cidade de Roma, que era a sede do Império Romano, e esse Cristo vai sendo europeizado. Não existe essa palavra, eu que inventei ela para dizer que ele vai ganhando esses traços europeus, né, europeus, para na arte, principalmente nas artes plásticas, nos quadros e esculturas. Mas esse aqui seria o rosto mais próximo que a gente teria de Jesus. Bom, qual é a importância de Jesus dentro da história do teatro? O que acontece? Quando o Cristo é crucificado e morto, os seus seguidores começam a pregar o seu exemplo e a sua palavra de amor, de igualdade, de respeito ao próximo, de fraternidade, de um único Deus. E isso incomoda o Império Romano. Cristo foi um preso político e ele era considerado subversivo para aquela época. Por isso ele é morto e recebe a pena máxima, que era a crucificação. Os romanos faziam das crucificações espetáculos também. Então, na frente dos coliseus e das arenas, eram às vezes crucificados 500 cristãos de uma única vez. Era uma carnificina muito grande. E depois os cristãos passaram, na época da Inquisição, eles passaram a perseguir os outros, né? Que se faz é que se paga. É claro que são cristãos diferentes, a gente não pode, por exemplo, julgar os cristãos de hoje pelos cristãos daquela época, assim como a gente não pode condenar todos os alemães pelo nazismo, né? A gente tem que entender que são momentos históricos distintos, mas a gente também não pode fechar os olhos para o que aconteceu. A gente tem que ter ciência que, sim, foi uma crueldade tanto num período histórico quanto em outro período histórico. Então, os imperadores romanos, sucessivamente, começam a se incomodar com o crescimento dessa fé cristã, com o crescimento dessa ideia subversiva, que eu sempre falo que Cristo foi o primeiro comunista que existiu. A minha família catolicíssima quer me matar quando eu falo isso, mas eu acredito mesmo nisso, porque ele pregava justamente isso, que todos nós somos iguais, que a gente tem que amar o outro como a gente se ama, que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, e isso tem, dentre essas coisas está o dinheiro, quando ele entra no templo e quebra tudo. Então ele era um mau exemplo, gente, era um bad boy, andava com prostituta, com pescador, com cobrador de imposto, com leproso, que era, hoje seria, onde é que ele estaria? Com artista e LGBTQ+, entendeu? Se fosse hoje, eu tenho certeza que ele estava aqui com nós, porque era o tipo de pessoa com quem ele convivia. E gente simples, e gente humilde, e isso tocou no Império Romano. Então, São Pedro, que era discípulo de Jesus, que conviveu com Jesus, vai para Roma, vai ser crucificado como Jesus, e aí ele fala, é uma honra para mim ser crucificado como meu mestre, e aí o imperador romano, é uma honra para você, então vou te crucificar de cabeça para baixo. E é assim que São Pedro morre. Mas ali fica em Roma essa sementinha do que ia vir a ser esse cristianismo. Os imperadores começam a perseguir muito esses caras, esses cristãos, né? Só que o tiro sai pela culatra. Ao invés deles reprimirem o cristianismo, o que acontecia? Isso ia se propagando e ia ficando cada vez mais forte. Aí chegou um momento, por volta de 300 anos depois de Cristo, que um determinado imperador, que nos livros de história da sétima série a gente estuda ele como um cara muito bacana que se converteu ao cristianismo. Na verdade, ele foi um grande estrategista. O imperador Constantino I, ele percebeu que ele não ia conseguir vencer o cristianismo e estava começando a incomodar as pessoas aquela quantidade de mortes, porque foi uma coisa que fugiu do controle. E aí o Constantino, sabiamente, ele se converte ao cristianismo, e por volta de 313 depois de Cristo, ele vai assinar o Édito de Milão. O que é isso? É um documento, é uma lei onde o imperador Constantino I, ele proíbe a perseguição aos cristãos, ele adota
o cristianismo como religião do Império Romano, religião oficial, então ele proíbe também qualquer outro tipo de culto, tá? Ele coloca como se, desculpa, como se, e a gente está vendo que isso está numa região que era completamente politeísta. A Grécia era politeísta, Roma era politeísta, o norte árabe, o norte da África era politeísta, o Egito era politeísta, o Oriente Médio era politeísta. Então ele vem com essa coisa, olha, agora a gente só tem um Deus e o filho dele que veio para cá e o Espírito Santo, então não é um, são três, mas tudo bem, é um só. E a gente só pode adorar esses caras aqui, nada mais fora daqui. E aí, quem desobedecer vai ser perseguido. Então, aquilo que se fazia com os cristãos passa a ser feito com as outras religiões. O Império Romano começa a condenar outras religiões, outros cultos, o xamanismo. As práticas xamânicas de curanderismo, de cura pela natureza, começam a ser consideradas bruxaria. E é nesse período da Idade Média que vai surgir a Igreja Católica, não os cristãos primeiros seguidores de Cristo, de Pedro, de Paulo, mas como uma instituição que vai ditar as regras morais, cívicas e políticas para aquela sociedade. Então, essa instituição que vai sendo construída a partir daí, ela vai crescendo e vai ganhando poder e vai intimidando. É nesse período que surge a noção de pecado. Até então, não se falava, e não existia Bíblia nesse momento, tá, gente? Não tinha Bíblia. A Bíblia vai ser escrita depois. Então, o que existia da história de Cristo era a tradição oral de contar essa história e manuscritos feitos por esses escritores que ouviam essas histórias. O primeiro evangelho foi escrito 76 anos depois que Cristo morreu. Para vocês terem uma noção de quanto tempo essa história foi contada até que o primeiro manuscrito fosse feito. Essa igreja vai ganhando poder. Nesse momento, já após Constantino, que conquistou a cidade de Bizâncio, que depois vai se chamar Constantinopla, né? Depois a gente vai ter um videozinho sobre o teatro do Império Bizantino. Eu não coloquei aqui no meio da Idade Média, porque ele dá uma quebra do Império Romano para lá. Depois eu vou fazer um videozinho mais curto para mandar para vocês, do mesmo jeito que eu tenho que fazer da Mesopotâmia, e tem outros curtinhos, aí a gente vai complementando depois, tá bom? Nesse momento, o Império Romano ele já está dividido entre o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. E aí, em 476 depois de Cristo, Roma vai ser invadida pelos povos bárbaros. E aí cai o Império Romano do Ocidente. Esse é um marco para a história, para o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. É claro, do mesmo jeito que quando Cristo nasceu. Não foi, caiu Roma, Império Romano do Ocidente acabou. O Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino, ele vai continuar pelo menos até 1400, mais ou menos, tá? O que caiu aqui foi o Império Romano do Ocidente, aqui já divididos. Então, foi muito tempo depois que os historiadores foram dar o nome para essa época de Idade Média ou Idade das Trevas. O que acontece? Quando cai o Império Romano, os nobres, os ricos, os poderosos, eles fogem da cidade e vão para os interiores. E aí que são construídos os incríveis castelos medievais, como fortalezas para que esses nobres possam se defender dos invasores. Então, os invasores tomam as cidades, as invasões bárbaras, né? E esses nobres vão montar esses territórios. Aí vai surgir o feudalismo. É nesse momento que surge o feudalismo, que surge essa relação vassalo e suzerano
É uma relação de poder. A igreja vai acumulando mais poder. Por quê? Porque ela começa, como eu falei, ela vai ditando as regras sociais e dizendo isso você pode fazer e isso você não pode fazer. Ah, mas eu errei. Você errou? Me dá um pedaço de terra que eu perdoo os seus pecados e você vai para o céu. E aí a igreja começa a acumular a sua riqueza, que hoje Papa Francisco sabiamente está querendo se desfazer dessa riqueza toda. Ele já conseguiu fazer algumas coisas, mas não consegue muito porque tem um jogo de poder político muito grande por trás disso, né? E historicamente todo papa que tentou ser papa de verdade foi assassinado. Esse aí está demorando um pouco, porque ele mexeu em vesperos assim. Não estou falando mal dos fiéis da Igreja Católica. Eu sou católica, apostólica romana, mas eu estou falando de uma instituição que, por mais que a gente celebre, eu tenho que ter consciência crítica, não posso ser hipócrita e apagar o passado e as coisas ruins todas que aconteceram mesmo, né? Então, a igreja vai acumulando essa riqueza e vai acumulando terras. E aí, nesse momento, não existia celibato na igreja católica. Celibato não está na Bíblia, celibato não foi pregado por Jesus. Só que esse poder vai sendo tão grande, e os padres que se casam, o clero, né? O clero se casava, o clero tinha filhos. E quem tem filho deixa herança. Então, proibiu-se nesse momento que o clero tivesse casamento oficial. Então, os padres, nesse momento, são proibidos de casar. E os seus filhos passam a ser filhos bastardos. E filho bastardo não tem direito à herança naquele momento. Hoje até tem que um bom advogado resolve esse problema rapidinho. Mas naquela época, aliás, hoje não se usa esse nome bastardo, é horrível, né? É cruel, é desrespeitoso, é feio, mas se usava esse nome e esses filhos não tinham direito à herança. E aí não se divide mais o poder da Igreja Católica. Pra vocês terem uma ideia, o celibato é uma coisa muito linda. Alguns monges, por exemplo, e alguns padres também que a gente conhece, têm o celibato como vocação. São pessoas que estão num estágio de iluminação tão grande que os prazeres da carne não fazem mais sentido. E aí ela abre mão de coração disso, e não por uma proibição ou por um dogma. E são os dogmas que vão fazer todo esse poder crescer. A igreja vai, isso vai até a reforma protestante. A igreja vai trazer esses dogmas e você tem que seguir esses dogmas, tá? O teatro, então, ele passa a ser proibido. Por quê? Segundo a versão oficial da igreja, os fiéis tinham que dedicar o seu tempo não à diversão, mas à adoração de seu Deus. Então, eles achavam que o tempo que a plateia dedicava aos espetáculos teatrais era tirado do tempo que se tinha que usar para rezar. Então, foi assim que eles proibiram o teatro e os espetáculos de pão e circo. Na verdade, obviamente, o teatro era politeísta, tinha adoração a Dionísio, e o teatro, naquela época e hoje, ele faz pensar, ele é crítico. E tudo que uma igreja governando não quer é que sejamos críticos, que pensemos. Aliás, a maioria dos governantes, não é só a igreja, né? O próprio espetáculo de pão e circo dos romanos tinha exatamente o mesmo objetivo: fazer o público não ter esse pensamento crítico. Óbvio, o teatro morre na Europa Ocidental. Como eu falei, a gente vai ver depois como é que ele foi no Império Bizantino, e a gente já viu que houve um teatro muçulmano, houve o teatro chinês, houve o teatro japonês, tudo durante a Idade Média, além dos povos primitivos, por exemplo, no Brasil, ou as tribos aborígenes da Austrália e da Nova Zelândia, que não se ocidentalizaram. Elas vivem há 10 mil anos do mesmo jeito que elas viviam, com o mesmo tipo de roupa, e eles têm. Tem uma tribo na Austrália fantástica. Eles fazem um teatro de máscaras, que é o mesmo teatro que eles faziam há 10 mil anos atrás. Olha que bárbaro. Espero que no final do curso a gente consiga ver um pouquinho. A gente tem pouco conhecimento sobre a Austrália e Oceania aqui, chega pouca coisa de informação para a gente do teatro, mas eu vou dar uma pesquisada para ver se eu... Quando eu descobri que essas tribos existiam, que eles fazem o mesmo teatro há 10 mil anos, eu falei, eu preciso descobrir quem são eles e encontrar material. Estou cavucando, eu tenho uma amiga que está morando
morando na Austrália, já pedi para ela pesquisar por lá para mim, de repente me mandar livro. Tem um documentário na Netflix que trata desse pessoal aí da Austrália. Não sei se é exatamente essa tribo, mas de uma tribo dessas da Austrália, meio aborígene, assim. Só que Ai, se agora eu não você, lembro o nome se do você achar o documentário, eu tenho que nome, me procurar. manda. Procura e me É, manda o nome que Muito eu quero legal. assistir. Quero ver, Vou ver se eu acho pra mandar. Era muito bacana. quero assistir. Manda para mim. Fala, Mateuzinho. só uma dúvida. A partir desse momento que a igreja proíbe o teatro, é daí que começa a surgir a comédia dell'arte? Um pouquinho mais para frente. Aqui Uhum. vai existir uma sementinha. A gente viu que no Império Romano foi a primeira sementinha com Plauto e Terêncio, quando eles desenvolveram a comédia deles, a comédia romana, e eles começam a desenvolver esses tipos característicos da comédia dell'arte. O fanfarrão, o avarento, o criado, o esperto, que a gente viu que apareceu lá no Oriente Médio também, apareceu na China, apareceu no Caragóis, né, dos árabes. E acabou o teatro, gente. Acaba mesmo. O teatro do jeito que a gente conheceu, grego, romano, ele deixa de existir. Mais ou menos. Porque continuou-se na região mais rural a ter a tradição dos mimos, que eram os mímicos que faziam as suas pantomimas, dos poetas recitadores da tradição oral, então ainda tinham os poetas que recitavam os textos dramáticos, e artistas ambulantes que faziam principalmente espetáculos de acrobacia e malabarismo. Então, a gente estava aqui falando que esses artistas foram proibidos. Eles não foram só proibidos de fazer teatro. Todos os atores foram considerados hereges pela Igreja Católica, assim como as suas famílias. Ou seja, eles eram do mal. E quem era herege, para a Igreja Católica, você ser excomungado é como se você fosse lançado ao inferno. Tá? Aliás, o inferno é muito importante para a gente entender esse poder. Até então, se falava de inferno pelos cristãos, mas não se tinha essa figura de inferno com fogo, chamas, labaredas. E isso é uma construção alegórica que tem muito a ver com o teatro desse período e com a forma que isso vai ser construído. Então, esses artistas tentam sobreviver, mas não atores. Aqui a gente não está falando de atores, a gente está falando de mimos, de recitadores, dos poetas e dos acrobatas. Os atores foram proibidos de trabalhar. Atores homens, né? Mulheres ainda não têm essa prerrogativa de trabalho. Esses artistas mimos, né, e os outros que você falou, eles se encaixam naquele perfil de itinerantes? Um pouco, porque eles se apresentam, eles não tinham mais teatro, eles não tinham, as arenas foram destruídas, ou foi dado a elas outra função. Como a gente viu semana passada, aquele teatro de Marcelo que eu mostrei para vocês, como ele era antigamente, como ele era hoje, vocês viram que a parte da arena está toda construída, foi transformado em outra coisa, que infelizmente que não um teatro, né? Provavelmente nesse período aqui. Eu não tenho esse dado histórico, eu estou só supondo. Então, eu falei com vocês que essa Europa, como é que essa igreja vai ganhando poder? Vamos lá. A Europa foi dividida. Quando os bárbaros invadiram a Europa, o Império Romano ruiu, e aí a Europa foi, que na época não era Europa ainda, era o Império Romano, né? Foi todo dividido. Foram criados os feudos, onde os nobres foram se esconder, os reis vão perdendo poder e a igreja vai ganhando poder, porque quem vai ditar as normas não são mais os reis, porque eles estão lá trancadinhos nos seus palácios e o poder vai ser dividido pela nobreza, pelos donos, senhores das terras e pelo clero. Então eu botei essa pirâmide aí meio que para simbolizar quem mandava lá em cima, os nobres e a igreja, e embaixo estavam os servos e os camponeses, que eram os trabalhadores rurais ou aqueles que faziam pequenos serviços dentro dos feudos e pagavam impostos. E aí eles pagavam impostos duas vezes, porque eles pagavam um imposto
para os seus suzeranos, como vassalos que trabalhavam nas terras que não eram deles, e eles também pagavam as indulgências para a igreja, ou seja, eles trabalhavam para pagar esses impostos e vivia-se miseravelmente e com medo de ir para o inferno se você não cumprisse essas funções. E é nesse período também que a igreja vai criar a Santa Inquisição, que de santa não tinha absolutamente nada. E eles vão passar a perseguir todo aquele ou aquela que não obedecesse a essas regras, que não obedecesse a esses dogmas que foram determinados pela igreja. Então, por exemplo, os rituais xamânicos vão ser proibidos e vão ser chamados de quê? De bruxaria. E aí vai ser criada essa imagem da bruxa má, sempre mulheres, e aí muitas mulheres foram mortas por não aceitar esse jugo, por continuar fazendo os seus chazinhos e as suas ervas. Então não existia essa história das feiticeiras do mal. Isso foi uma alegoria que foi inventada pela Igreja Católica para justificar essa perseguição. Então, eles perseguiam judeus, eles perseguiam ciganos, eles perseguiam qualquer um que fosse contra, qualquer curandeiro, qualquer xamânico, qualquer pessoa que proferisse uma outra religião. Também é nesse período, como a gente viu lá atrás, que vai surgir o islamismo, que vai surgir o profeta Maomé, já por volta de 600 depois de Cristo, e vai trazer essa religião muçulmana. A igreja vai ficar muito chula da vida com isso, e aí vai ser a época que vão começar já lá para o ano de 800, 900, para 1000, as cruzadas, que é quando a Igreja Católica tenta recuperar Jerusalém dos muçulmanos, tenta pegar Jerusalém, que naquele momento está sendo governada por muçulmanos. A gente sabe que esse território até hoje vive esse tipo de conflito. Então a gente estava falando da Inquisição, né? E dessa perseguição que começa a acontecer. Então eles vão realizar essas cruzadas para tentar pegar Jerusalém de volta, que eu estava falando, voltou tudo, que é esse território que está em conflito até hoje, e é um conflito religioso, mas também é um conflito econômico. Não se iludam achando que é a religião que está comandando esse conflito todo. Tá? Se não tivesse petróleo lá, não sei se teria tanta guerra. Bom, quando a gente pensa na Idade Média, a gente pensa nesse período tenebroso, onde o teatro, inclusive, morreu e as artes também. Mas não foi bem assim, tá? A arte da Idade Média, ela foi muito rica, ela foi muito preciosa, graças à Igreja Católica. Olha aí, o diabo não é tão feio quanto pintam. Por quê? Porque existiam os monastérios. Os monastérios, se hoje a gente conhece as peças gregas, se hoje a gente sabe da história antiga, foi porque existiam esses monastérios habitados por monges, né? Eram os padres da época, e lá toda a arte e toda a cultura que a igreja conseguia capturar, então as pessoas não podiam mais ter obras de arte em casa, elas doavam para a igreja, ia para os monastérios. Os livros eram proibidos, iam para os monastérios. Música era proibida. O monastério tinha todas as partituras, inclusive o canto gregoriano, que é belíssimo, e depois a base da música clássica vem desse período. A arquitetura era desenvolvida nos monastérios e o teatro. Então, os monges fizeram a compilação de todas as peças que iam chegando lá. Então, os monastérios foram muito importantes nesses 1000 anos de trevas aí, para guardar a cultura antiga e para que essa cultura chegasse até os nossos tempos. E foi por causa desses monastérios e desses monges que o teatro volta a surgir pelas mãos da igreja. Depois de quase 500 anos sem teatro, então a gente fala, o teatro vai acabar nesse momento na Europa, o teatro acaba dessa forma como a gente conhece, e vai ser por conta desses monastérios que o teatro volta a existir.
na época do Queen Querides, que não é quem querida, não, tá? Queen Querides é a Páscoa. A Páscoa ainda não tinha esse nome. Em latim, a Páscoa é Queen Querids. Queen Querids. Na época do Queen Querids, criou-se esse espetáculo que acabou recebendo esse nome de Queen Querids, no mosteiro de São Galeno, onde hoje é a Suíça. Criou-se esse espetáculo, que na verdade não era um espetáculo, estava acontecendo uma missa celebrando a paixão de Cristo, e aí a missa era toda em latim. O povo não falava em latim, somente os clérigos falavam latim. O povo não sabia ler nem escrever, somente os clérigos sabiam ler e escrever. Às vezes muitos nobres não sabiam ler, as mulheres nenhuma, tá? Esquece mulher. Mulher não sabia ler nem escrever. Nem a rainha sabia ler e escrever. Rainha Elizabeth, depois a gente vai ver na Inglaterra que ela até sabia. E existem lendas de que Shakespeare, na verdade, nunca escreveu nada, que foi a Rainha Elizabeth que escreveu, mas uma mulher não podia escrever, Shakespeare assinou. Mas isso é só lenda, não existe prova nenhuma de que isso seja realidade. Mas nesse momento, não. Nesse momento, somente os monges detinham a cultura e a arte. Então, nesse mosteiro de São Galeno, durante uma missa da Paixão de Cristo, um monge decide fazer uma encenação no altar durante a missa para o povo entender aquela história que eles estavam contando em latim. Então, um monge se veste de anjo, o anjo da Anunciação, e outros 3 monges colocam um tecido sobre o rosto e se cobrem como se fosse um véu, e como se eles fossem as 3 Marias que vão ao túmulo de Jesus. Era comum naquela época, na época de Jesus, os mortos ficavam naqueles túmulos, que eram grutas, né? E depois que Cristo foi crucificado, ele foi levado para uma dessas grutas, e elas limpavam o corpo com óleo balsâmico. E quando elas foram fazer essa purificação desse corpo de Cristo já morto, elas chegam nessa gruta, vocês devem conhecer essa história, e a gruta está vazia. Cristo não está mais lá, o corpo de Cristo sumiu. E aparece o anjo e diz para elas: o que vocês estão procurando? Nós estamos procurando aquele que morreu e foi crucificado e foi trazido para cá. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. E ide e proclamai a boa nova. Então, a Maria Madalena, a Maria, irmã de Lázaro, e a outra Maria, que não é a Maria, mãe de Jesus, e eu me esqueci agora quem é essa Maria, porque também não dá para guardar esse monte de Maria bíblica na cabeça, é muita Maria, mas eu sei que não foi Marta, foi Maria, que o Lázaro tinha as 2 irmãs, né? A Marta e a Maria. E aí, eles fazem essa representação no palco. O que acontece com essa plateia na missa que não assistia teatro há 500 anos? Ou seja, todo mundo que estava vivo ali nunca tinha visto teatro. Eles ficam encantados com aquilo. E aquilo vira uma febre, todo mundo quer Queen Querids, todo mundo quer Queen Querids na missa. Isso sai desse mosteiro e vai para outros mosteiros. Só que a coisa toma um tamanho tão grande que acaba ganhando as ruas. A celebração que no começo era para o altar, no altar, ou seja, um palco, depois ela vai para a frente da igreja, e aí a multidão se reúne ali do lado de fora. E já não cabe mais. Daí surgem as procissões. E essa festa da Paixão de Cristo vai ganhando as ruas, e esses padres, atores, esse clero ator, eles vão em cima de carroças representando as cenas. Olha aí a sementinha da comédia dell'arte que viaja a Mambembe pelas carroças. É aí que a carroça surge dentro desse contexto teatral. Tá? Vocês já assistiram aquele desenho do Corcunda de Notre Dame? Já, muito Já. bom. Eu vou botar, depois eu vou botar lá uma cena para vocês. Tem uma cena de uma representação teatral na porta da igreja, uma cena linda de uma procissão, muito parecida com essas procissões de agora. Mas o filme mistura um pouco essa festa religiosa com
há já as companhias mambembes, só que é um desenho da Disney, né, gente? Mas tem essa ilustração aqui desse momento cultural. Então, vejam se vocês já ouviram isso em algum lugar. Uma procissão com canto e dança, louvando um Deus que viveu na terra junto com os homens, e eis que o teatro ressurge do mesmo jeito que ele surgiu na Grécia. As procissões para Cristo são muito parecidas com as procissões para Dionísio. E o teatro vai ganhando um corpo, vai ganhando forma, ganha efeitos especiais. Ah, eles amavam os efeitos especiais, nós vamos falar disso daqui a pouquinho. E vai desenvolvendo linguagens diferentes. Essas linguagens vão ser os autos da Páscoa e do Natal, que vão contar a paixão de Cristo e o nascimento de Cristo. Os milagres, que falam da vida dos santos. Os mistérios vão trazer passagens bíblicas da vida de Cristo, mas não o alto é Natal e Páscoa. As outras passagens vão ser contadas nos mistérios. As moralidades, que normalmente trazem a luta entre o bem e o mal, e sempre tem uma moral, daí vem a moral da história. Qual a moral da história? Né? O que essa história está querendo nos ensinar? E as alegorias, que vão trazer, por exemplo, a representação do inferno. Eles adoravam o inferno. O inferno era o grande sucesso, porque era cheio de efeitos especiais. É nesse momento que até então o anjo do mal era somente Lúcifer. É nesse momento que o inferno vira um lugar de fogo, com diabinhos com tridente futucando as pessoas. Então, sempre tinha, o personagem principal era o diabo, tá? Esse padrão de inferno começou aí, né? Esse padrão de inferno começou aqui. Até então, não existia nenhuma narrativa de um inferno desse jeito. Esse inferno foi inventado nessa época e a gente hoje tem medo dele até hoje, né? O que acontece? Nesse momento, eles vão criar o medo. Por quê? Eles vão dizer para as pessoas, olha, se você não obedecer a gente, não pagar indulgência, não andar na linha, olha o que vai acontecer. Então, eles faziam espetáculos, criavam umas criaturas monstruosas e muito show de pirotecnia, muito fogo. Então, eles criaram um mecanismo que as criaturas... Eles criavam esses mecanismos de cuspir fogo, então tinham esculturas que cuspiam fogo, que eram como se fossem gárgulas demoníacas. Eles pegavam anões e vestiam de capeta. Os capetinhas, os assistentes de Lúcifer, também apareceram nessa época. Até então não tinha. Lembra muito do circo. Então, eles futucavam a plateia com tridente. O enxofre, o cheiro de enxofre vem dessa época também, porque eles usavam enxofre para produzir esses efeitos especiais. Então, aquela coisa, o inferno tem cheiro... Eu sempre quis saber por que o inferno tem cheiro de enxofre. É dessa época que o inferno tem cheiro de enxofre, porque eles usavam enxofre nesses espetáculos para produzir o fogo. Então, a ideia do inferno foi construída pelo teatro católico. Olha que legal. E o ponto alto do espetáculo era quando o diabo mandava para a terra o anticristo, né, aquele que o Apocalipse diz que vai vir como uma coisa boa, vai ser chamado de Messias e a população vai abraçá-lo. No final do espetáculo, Deus, na sua infinita fúria, manda o anticristo de volta para o inferno e com seus raios e trovões e liberta todo o povo. E a moral da história era, se você não andar na linha, para cá que você vai e é isso que vai acontecer com você. E ao mesmo tempo, a gente adora filme de terror, né? Ao mesmo tempo que eles morriam de medo, eles assistiam. Só que aí, isso foi ganhando tanta força e só padres faziam, só o clero, na época não tinha o nome de padres, né, eram os monges, só os monges eram atores. Só que eles começam a querer fazer espetáculos sobre outros temas. A igreja não gosta disso, a igreja tenta proibir. E nesse momento começam a aparecer outros atores que não padres, que não clero. A igreja tenta proibir essa manifestação, mas não consegue mais, porque o teatro tem uma força
que nesse período eles não conseguem sufocar, porque foram eles mesmos que trouxeram de volta. Se eles vão proibir, por que esse teatro pode e aquele não pode? E aí o teatro volta a existir de uma forma diferente em cada território, que depois vão se tornar os países que a gente conhece hoje, como França, Inglaterra, Alemanha. Ainda não eram esses países, eram feudos, né? Mas eles vão se desenvolvendo e cada território desse vai ter o seu teatro próprio. Então, a igreja tentou proibir de novo Sim. o teatro? O teatro que não tratasse de temas religiosos. Quando o teatro ganha, tá. eles só queriam deixar esse teatro religioso. Deixar só o deles. Só o deles. Só que o deles ganhou uma força tão grande que eles não conseguiram mais separar um do outro. E aí, sim, eles incentivavam os autos. Depois a gente vai estudar como eram os autos, as farsas. A gente, quando for estudar um pouquinho o teatro português, por exemplo, ele vai se desenvolver baseado nesse teatro cristão. Então, vão ter muitos autos. O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, que é um dos autos mais famosos do mundo e dos que chegaram para a gente até hoje, né? Então, o teatro volta a existir pelas mãos da mesma igreja que o proibiu 500 anos antes.